Fenelon, nesse ano eleitoral, a gente sabe que as mudanças importantes na legislação eleitoral estão deixando todos os envolvidos muito mais vigilantes, os partidos, os candidatos, a justiça eleitoral, os eleitores, naturalmente. Esse ano, a exemplo do que aconteceu em 2014, a campanha também será mais curta, é menos tempo de rádio e TV, o financiamento público é uma novidade para a eleição de 2018, o fundo eleitoral, prestação de contas mais rigorosa, é claro que a justiça eleitoral também estará mais rigorosa na análise dessas informações, a cláusula de barreira, são assuntos extremamente relevantes, por isso nós convidamos o advogado eleitoral William Guimarães e eu convido o Fenelon para participar dessa entrevista com a gente. Doutor William, bom dia, tudo bem? A gente falava sobre tudo isso e talvez o financiamento de campanha seja o ponto-chave dessas eleições de 2018, visto que é um dinheiro importante, acho que 1 bilhão e 700 milhões de reais, né, o fundo partidário, que será direcionado aos partidos e depois distribuído aos diretórios estaduais. E aí já pode ter um ponto de entrave. Como se dará essa distribuição do dinheiro que vai financiar as campanhas? De fato, Nádia, você bem pontuou, esses são os pontos que mais chamam a atenção. A criação do fundo eleitoral, que vai financiar a campanha propriamente dita, que ele é um fundo além do fundo partidário. São 2 fundos, um para manter os partidos políticos, que está na ordem de 900 milhões de reais. Que isso já existia, Já né? existia. E o novo, é todo ano isso, que é todo ano, para manter, para pagar aluguel, energia, água, material de expediente, os empregados do partido, etc. e tal. E o fundo eleitoral de 2 bilhões, 1 bilhão e 700 milhões, que somados os dois dão quase 2 bilhões e 700 milhões, os 2 fundos. E esse será destinado apenas ao período eleitoral para as candidaturas. Há ainda algumas dúvidas no que diz respeito ao critério de divisão entre os partidos e a dúvida maior realmente é como se dará a divisão intrapartidária dentro dos partidos. Não tem ainda a definição desses critérios? Bom, a legislação diz apenas que cada partido vai instituir um regramento e que esse regramento será publicado. Nós estamos aguardando as resoluções que o TSE edita todo ano de eleição, que certamente detalhará melhor como se fará essa normatização com essa publicação, mas essa é a grande dúvida. Doutor William, a gente tem uma situação, pegando aqui o MDB, que é o partido que vai ter a maior fatia. A gente tem um comando nacional que é hostil ao PT e tem aqui um comando estadual que deve se aliar ao PT. Isso já deve ser uma fonte de confusão, né? Com certeza, né? Qual o critério adotado para a divisão entre os diretórios estaduais e se vai haver um critério pessoal de quem está no comando do partido no âmbito nacional, né? Nós esperamos que isso efetivamente não ocorra e que o TSE tente detalhar, ou que detalhe isso da maneira mais objetiva possível. Uma das críticas do fundo partidário é que nos critérios definidos para a distribuição dos recursos, ele já favorece os grandes partidos. O MDB, por exemplo, é o grande beneficiado. Esse é um ponto de crítica importante desse fundo? Sim, certamente esse é um ponto de crítica, porque o critério adotado para a distribuição do fundo foi a quantidade de deputados federais. Então, o partido que é maior recebeu ou vai receber a fatia maior. Por exemplo, fortalece quem já é forte. Fortalece quem já é forte. Os 10 maiores partidos do Brasil, está na frente MDB, PT, PSDB e PP, mais alguns outros 6, eles receberão 75% desse bolo de 1 bilhão e 700 milhões. O PMDB, por exemplo, receberá 215 milhões de reais para a divisão no período eleitoral. Ou seja, a água vai continuar correndo para o mar. Exatamente. Doutor William, ainda sobre o financiamento das campanhas, a gente fala de Caixa 2, que é proibido pela lei, embora muita gente, inclusive, defenda o Caixa 2 como uma forma legal, mas só que a gente já viu o que deu no passado. Então, como os partidos e principalmente a Justiça Eleitoral vão funcionar esse ano com relação a esse Caixa 2? Veja bem, Nádia, nós assistimos muitas críticas à instituição do fundo. O fundo foi uma ideia também pensada àquela decisão do Supremo que afastou o financiamento empresarial. Não se faz política sem recurso financeiro. Então, o fundo era indispensável. Não defendo o montante que foi fixado, mas a criação do fundo era indispensável, dada a nova realidade em razão da decisão favorece o controle do do Caixa Supremo. 2. Favorece esse controle, mas nós precisamos que os órgãos de fiscalização estejam agora ainda mais aparelhados, né, para que acompanhem para e passo
às eleições no que diz respeito aos gastos do fundo, que é 100% público. Dentro dessa questão do financiamento, a gente tem o autofinanciamento, que é uma discussão, inclusive porque há um veto presidencial que foi num momento que talvez seja motivo de disputa jurídica. Exatamente. Muito se fala na imprensa, é o exemplo do caso Dória, né, que ele doou para a sua campanha cerca de 2 milhões de reais, e a preocupação é daquele candidato que já tem um patrimônio elevado, ele possa fazer uma doação sem limite. Né? Essa discussão, infelizmente, ficará efetivamente para a regulamentação do Tribunal Superior Eleitoral. Porque o que ficou estabelecido, a tentativa era que quem pode se financiar até 10% do que ele ganha no ano anterior. Exatamente. Só que o presidente Temer vetou um dispositivo, a derrubada do veto já aconteceu após aquele prazo do ano anterior às eleições, e há essa discussão jurídica. Vai ser aplicada ou não vai ser aplicada essa limitação? Então, isso vai ficar também para a resolução do Tribunal Superior Eleitoral. É ano eleitoral, tem ainda muita dúvida, como o próprio Dr. William fala, as resoluções do TSE ainda vão sair ao longo do semestre, ainda para modificar, talvez, ou acrescentar novas informações. O fato é que a gente ainda vai, claro, discutir muito. Tem as fake news. Essa semana já teve uma reunião lá no Tribunal Superior Eleitoral muito preocupado com isso, que a gente sabe que é uma coisa extremamente importante nesse mundo globalizado e virtual que a gente tem a todo momento na palma da mão. Então, a gente outras vezes terá outra oportunidade. Eu queria agradecer ao Dr. William Guimarães, que é advogado eleitoral, pela entrevista para a gente aqui no Notícia da Manhã. Obrigada. Eu que agradeço, estarei sempre à disposição. Bom dia. Obrigada, Fenelon. Até amanhã, se Deus quiser. Com fé em Deus. Até lá.